Como é que você entende isso, meu pastor? Essa questão de muita gente, por causa do resultado, Isso aí. está achando que está fazendo a coisa certa. Essa busca desenfreada pelo resultado, pelo like, pela curtida, pelos assinantes na página, está dividindo o evangelho. Quando eu falo dividindo o evangelho, eu não estou falando do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo ele não se corrompe. Se você ficar bem claro, o evangelho de Cristo é o evangelho de Cristo. Por exemplo, hoje, nesse momento atual, eu quero até agradecer a Deus pela vida dos alunos que me liberaram para estar aqui hoje, porque hoje tinha aula presencial. Nós estamos estudando a Carta aos Romanos, que é o maior tratado, o maior escrito do apóstolo Paulo. Quem não se atentou para esse detalhe, volta e leia com esse olhar. E a Carta aos Romanos, Paulo começa dando uma pancada. Ele diz o seguinte, que a Carta aos Romanos ele resume já primeiro, no máximo, no segundo versículo, que é o Evangelho de Deus. O que é isso? Não é outro evangelho, é o mesmo evangelho que Cristo pregou e que Paulo pregou, mas é o evangelho analisado com a ótica de Deus, com a perspectiva de Deus. Se você quiser entender como que Deus estava vendo o homem, o pecado, a justificação, como que Deus vai entender a santidade, a regeneração, a vida eterna, todo esse processo, você vai ler Romanos que você vai ter essa captação com a ótica de Deus. Aí essa pergunta que você fez é interessante. Por quê? Porque nessa busca pelo crescimento, e para muitos líderes o crescimento ele se resume em número, e isso é perigoso. Porque quando você vai pegar os melhores sermões de Jesus, por exemplo, na minha opinião, se você me perguntasse qual é o maior sermão de Jesus, depois da cruz, do ato em si, da entrega dele, da oferta, é quando ele prega para 2 no caminho de Emaús. Então, quando aquele sermão ali é demais, se você lê ele assim, fica lendo e reler, até você parar de ouvir e você ouvir uma voz lendo para você, essa é uma das didáticas que eu tenho, né? Você vai ver que sermão é aquele. Né? Que sermão é aquele dali. Então, hoje você tem algo crescente no Brasil. Por exemplo, se você quiser, por exemplo, encher, você fala nome e CPF. Né? Chegamos a esse cúmulo, você sair da sua casa para descobrir o seu nome e o seu CPF numa revelação. Entendeu? Então, quando você abre a Bíblia, que você vai ensinar a palavra, aí você vai ouvir do tipo, dura esse discurso. Quero deixar uma palavra para os amigos pastores aí, dos que eu conheço, dos que eu não conheço. Se você ainda não ouviu isso, meu amigo, dura esse discurso, então eu que ainda preciso vir para cá, porque quando você abre a Bíblia para ensinar, eu li algo fenomenal. A Bíblia é o único livro que ou te afasta do pecado, ou ela te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dela. Não tem como manter esse casamento aí, de você buscar a Bíblia. E quando eu falo de Bíblia, não estou falando de questão de teologia, estou falando da Bíblia, inclusive estou falando dela como palavra de Deus, não estou falando nem dela como escrita. Né? Se houver oportunidade, a gente vai falar um pouco disso aqui, se houver tempo. Então, quando você vai buscar a entender qual é o real propósito de um templo que nós chamamos de igreja, nós crescemos ouvindo isso, né? Vocês são filhos de pastor e sabem como é que é isso. Vamos à igreja, ou vamos para a igreja. É uma fala que ela não chega a ser pecado, essa fala, mas, biblicamente, nós poderíamos ter ouvido ela de outra forma. Vamos ao templo, vamos à casa do Senhor, porque quando você coloca ali igreja, eu falava na nossa convenção, acho que foi sábado, né? Por isso eu quero mandar um abraço ao meu presidente, pastor Eliseu, presidente da CEADERJ, e eu dizia a eles que uma das grandes falhas que nós estamos tendo hoje é que nós estamos com dificuldade de distinguir igreja, organização, que ela tem lá o seu CNPJ, tem o CEP, tem o endereço, tem os dias de culto, tem as suas normas internas, tem liturgia, tem os seus estatutos e por aí se vai. Nós estamos com dificuldade de distinguir igreja, templo, para igreja, corpo, organismo. A corpo, organismo, ela é invisível. Você não sabe quem é. Está do seu lado alguém na igreja dando aleluia, glória a Deus. Você não é irmão da igreja, não sei. Ele está lá, ele está dando glória a Deus, aleluia. Não, mas ele é até legal, ele fala até em línguas, ok. Mas a gente como diz na gíria, rato de igreja, e você tem que aguardar muito tempo, porque o texto que nos assegura a saber quem é quem, ele diz que é pelos frutos, não é pelos dons. Totalmente. Porque os dons, se você não tiver o discernimento, você é enganado.
Porque a Bíblia fala que Deus dá dons a homens maus. Então, quando você vê alguém cheio de dons, você fala, nossa, esse homem é cheio de Deus, porque ele tem dons. Isso é arriscado demais. Porque no livro de Salmo, por exemplo, Deus dá dons a homens ímpios e guarda a vida deles para usar eles a favor dele para fazer benefício a você. Como que você entende um negócio desse? Porque quando você vê alguém cheio de dom, você fala o seguinte, essa pessoa deve ter uma baita de uma vida íntima com Deus. Não necessariamente, porque os dons ele dá a quem quer para o que for útil, para que ele seja engrandecido. Então, eu conheci homens, né, no Brasil, grandes homens, no Brasil com dons de cura, e com pessoas na família que nunca foram curadas. Você fala assim, mas como? Mas o dom não é uma moeda própria que você usa para benefício. O senhor vai ter um dom em alguma determinada área, mas que é possível tu ter uma escassez naquela área que você tem um dom. Para ficar provado que o dom não te pertence, você não tem domínio sobre ele. Então, a busca pelo ego, e quando o ministério, quando você se perde no ministério, né, quando você se perde, você vai, a qualquer custo, criar ou abraçar todos os métodos para você dar crescimento, porque afinal alguém tem que ver você grande. Tem que dar certo de qualquer jeito. Tem que dar certo. Aí você vai fazer uns cursos alguns cursos que eu não vou nem dar nomes aqui para não influenciar a galera. Aí você vai fazer uns cursos aí que você vai adivinhar, você vai dizer nome, vai dizer CPF. E, ó, igreja cheia. E aí eu recebo muito convite, né? Vamos ali que ele vai falar o nome. Eu já sei meu nome. Desde pequeno eu aprendi a escrever André Luiz Sordiamento, CPF eu já sei, não vou falar ele aqui no ar, mas enfim. E aí você vê aquela banalização, ok? A banalização em nome de Deus. Em nome de Deus. E, se você me permite, algo que eu falei com os alunos, eu acho que foi semana passada, aí, que Deus, ele dá dons. Escuta, isso é muito sério que eu vou falar. Ele dá dons a pessoas que, no final das contas, ainda vão para o inferno. Eu posso te citar um texto. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu curei. E ele vai ouvir uma voz assim, te conheço, não. Exatamente. Então, percebe? Então, o dom, ele não define. A questão é o fruto. E aí o fruto pega. Por que pega? Porque o que você conhece que você planta hoje dá fruto amanhã? Não tem como. Eu gosto muito de usar a figura do bambu chinês. O bambu chinês, você planta ele hoje, rega, tem todo o cuidado com ele de 4 a 5 anos. E aí, de 4 a 5 anos aí, ele vai dar um broto desse tamanho. Agora você imagina, você planta algo, você fica tempo ali regando, e passa alguém, o que você está fazendo aí? Eu plantei, mas não vai dar nada isso. Mas você sabe o que você plantou. Você está ali cuidando. Daí, coisa de meses, 8 meses, 1 ano, ele pode atingir de 18 a 28 metros de altura. Então isso é muito sério. Porque o ministério precisa ter raiz, ele precisa ter base. Okay? E aí tem um outro problema, para finalizar nesse quadro aí, é que às vezes o camarada ele é muito bom na cura, ele tem o dom de cura. Sim. O outro ele tem o dom de visão e revelação. O outro tem o dom X ou Y. Da palavra. E aí ele acha que ele é um pastor. Isso aqui é um ponto muito interessante. Muito interessante. Bom entrar nisso. É muito interessante, porque quando você vai olhar para Efésios 4, 11 e 12, você tem os 5 ministérios chamados Ministério de Governo, conhecido como Ministério de Governo, os que governam ali. E quando você tem um camarada que é muito bom de revelação e ele abre uma igreja, a igreja só vai ter revelação. Aquele é de cura, ele abriu... Não, mas eu sou pastor, porque muita gente vem a mim para eu poder orar e as pessoas são curadas. E são mesmo, porque o dom é real, o dom é verdadeiro. Não tem a ver com ele, tem a ver com o dom. Mas quando você trata de apacentar, cuidar, zelar, ouvir vidas, aí é outra situação. Não, aí é outro nível. Exatamente. Porque agora, no último dia dos pastores, eu fiz um vídeo, eu acho que esses dias eu também repeti em algum lugar, que alguém me perguntou quando eu completei 10 anos de pastorado, alguém me fez umas 3 perguntas. Já, pastor, 10 anos? Não, de pastorado eu vou fazer 16 agora. De pastorado eu vou fazer 16. Mas quando eu fiz 10 anos de pastorado, uma pessoa me fez... Eu estava numa roda de amigos e me fizeram 3 perguntas, uma só eu vou citar aqui, para a gente ganhar tempo. Eles falaram assim, mano, qual é o maior desafio de um pastor? E a resposta que eu dei a eles, depois eu fui conversar com pastores de mais idade, pastores de mais tempo no pastorado,
E eu cheguei à conclusão que lá atrás eu já estava certo. Não tem arrogância na minha fala, não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que eu me atentei muito cedo para isso. Eu me lembro que eu não tinha 2 anos de pastorado, eu me atentei para esse detalhe. Que o maior desafio de um pastor não é lidar com o sexo oposto. No meu caso, eu sou homem, lidar com mulheres. Minha esposa é pastora, lidar com homens. Não é. Para nós, não é o maior desafio. O maior desafio do pastor não é lidar com o dinheiro. Corrupção, desvio, para nós não é. O maior desafio nosso não é o cansaço, o tempo, ter que estudar, ouvir. Não é nada disso. O maior desafio, pastor, bispo, do pastor, é quando ele, e isso acontece logo cedo no pastorado, é quando ele percebe que a massa é manipulável. Meu Deus. E ele decide por não manipular. Escolha, né? É uma decisão, é uma escolha, Exatamente. porque a massa é manipulável. Mesmo eu sendo pastor, eu sou manipulável também. Ok? Então, o maior desafio do pastor é ele perceber que ele tem a perspicácia, ele tem a sacada de manipular, sobretudo, na grande maioria das vezes, em nome de Deus, e ele decide por se manter fiel à palavra. Então, esse é o desafio, porque toda hora você é tentado a manipular. E modesta parte dá certo, mas é o certo na nossa visão. Você arrebenta, dá show, e aí você troca de carro, e de terno, e casa, e templos, e aquelas coisas loucas. E eu sei que tem muitos homens hoje desfrutando de coisas boas que eles plantaram. Não é desses homens que eu estou falando. Eu estou falando de uma turma que do nada surge assim, você olha assim e você fala, nossa, pelo amor de Deus. Se você for ver a história do seu bispo, que você deve conhecer, é uma história de lágrima, meu chapa. É uma história de noite sem dormir, porque pastor que é pastor, ele só tem 2 noites, xará. Permita na intimidade chamar de xará. Ele só tem 2 noites na vida dele. A mal dormida e a que ele não dorme. Exatamente. Inclusive, nós temos que se policiar nisso. Eu cuido de pastor, eu faço mentoria com pastores, e eu falo que hoje nós temos que, inclusive, se policiar, se cuidar disso, nessa área. Por quê? Se você não se policiar, acontece o que aconteceu comigo. Eu tinha 3 anos, 4 anos de pastorado, eu paralisei um lado todo na cama. Por 2 vezes. Porque no começo você está ali, igreja, casa, carga, cama, família. Carga, né? O acúmulo. É isso aí. E aí, quando eu fui buscar a mentoria, até hoje eu tenho, graças a Deus. Primordial. Né? Eu tenho algumas formações em algumas áreas, inclusive nós cuidamos de casais, mas eu tenho mentoria para a minha vida, como homem, como pastor e para o meu casamento. É essencial. Isso é essencial. Se você se perder aí, você corre risco de tropeçar. Então é isso. Então, agora eu queria entrar num outro ponto dentro disso aí. Alguém fez alguma pergunta aí? Não, ainda Tomara não, mas que não. daqui Graças a pouco eles estão Deus. assistindo. Eu vi algo acerca de John Piper, ele vai dizer que a salvação tira o homem da lama e a santificação tira a lama do homem. Tira a lama do homem. Isso fala de transformação. E você percebe hoje que está faltando transformação, nascer de novo. Como pastor, como é que você tem entendido essa... E como é que você tem vislumbrado essa situação? O nascer de novo é um desafio, porque Paulo fala aos Coríntios, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu gosto muito de fazer essa análise aqui, porque ela é muito racional. Precisa ter curso de teologia, precisa ter curso de psicologia, de psicanálise, de nada. Vamos lá. Paulo vai usar a figura de uma criança que está nascendo para explicar o que acontece com a figura quando entrega a vida para Jesus. Quando esse cidadão é alcançado pela graça, Paulo vai dizer o que acontece ali. Eu te faço uma pergunta. Vocês são pais. Uma criança nasceu agora. Ela decide o que come? Não. Decide o que veste? Decide onde vai? Decide o que faz? O que ela decide? Nada. Então, a primeira coisa que o evangelho ele vai ficar explícito na vida de uma pessoa é que ela pega as vontades dela e vai crucificá-la na cruz, e vai olhar para a carta de Gálatas, que Paulo vai dizer o seguinte: já não vivo eu, ou seja, o eu dele já era, mas Cristo vive em mim, ou seja, a vida que agora eu vivo lá na fé do Filho de Deus, mas eu vivo ela na carne. Então, por exemplo, se você diz que entregou a vida para Cristo, a graça te alcançou, e não houve mudança, não houve transformação, alguma coisa precisa ser revista aí. Porque quando Paulo, por exemplo, vai tratar de justificação na carta aos Romanos, ele vai dizer que a nossa questão no Espírito está bem resolvida. Aliás, aos Coríntios, ele fala um texto muito, muito forte, uma pancada que ele dá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, ele diz o seguinte: que uma vez que nós estamos em Cristo, então o Espírito Santo ele veio se tornar um para com o homem.
Aliás, é na carta de Coríntios que ele vai dizer que nós somos templo e habitação. Só que não é aquela habitação como você saiu da sua casa, eu saí da minha, daqui a pouco vamos voltar para casa. Não é aquela habitação que você sai e volta. Não é isso. 1 Coríntios 6,17, ele se tornou um com o meu espírito. Só que aí tem um problema, tem a alma. Porque a alma é pensamento, vontade e sentimento. E esses três constituem a minha natureza humana. E é de responsabilidade minha. Se você ler Tiago 1,21, ele vai falar que eu tenho que receber a palavra com mansidão, abrindo mão das coisas imundas, para que a minha alma possa alcançar a plena salvação. Então, aonde as pessoas se confundiram, eu aceitei, até essa questão de aceitar é polêmica, eu brinco com a você aceitou Jesus? Eu estava nessa situação que precisou ser aceito, aceito. Mas é outra história. Então, a pessoa entrega a vida dela para Jesus, e aí não há mudança no caráter, e aí não há mudança no comportamento, porque existem muitas coisas que o Espírito Santo, meu chapa, não vai tirar de ti. É uma questão de consciência, é uma questão de dever. Você precisa olhar e falar, isso aqui não me pertence mais, isso aqui eu não quero mais, isso aqui é bom, eu posso porque sou livre, mas não devo. Então, existem algumas coisas que nós precisamos abrir mão. Então, se não houver transformação, agora só um detalhe nessa palavra transformação, e que eu faço questão sempre de lembrar lá com os alunos, é o seguinte: não é essa transformação que o dicionário Aurélio às vezes explica para nós, esse conceito da língua portuguesa. Como você transformou aqui o estúdio, né? Pintou, fez umas coisas. Não é essa transformação. Essa transformação está ligada a mais duas palavras principais da história do homem. Porque no Gênesis 2,7, Deus forma o homem, o pecado Deus forma, o pecado deforma e o evangelho transforma. Agora, o que é transformar? É realmente nascer de novo. Jesus mudou a minha vida, ele melhorou, ele deu assim um grau, como diz a gíria. Não. Você nasceu de novo e nasceu na natureza de Cristo. Esse que é o detalhe. O que é isso na prática? É devolver a você o estado da natureza que Adão tinha antes do pecado. Isso é fantástico, porque quando você vai ler Romanos capítulo 6, nós fomos sepultados com ele, e quando ressuscitamos na natureza dele. Então agora o fruto que você agora produz, nem seu é chamado fruto do Espírito, você não tem condição de dar, porque a minha natureza não me permite. Então é fruto do Espírito, tanto que está no singular, isso é um grande mistério, né? É um grande mistério. Então, eu agora ressuscitei, espiritualmente falando, o meu espírito na natureza do Filho dele. Isso é fantástico. Então, não tem como não ter mudança, transformação. Fulano está na igreja, esse tempo todo não muda. E, de repente, pode ser uma questão de caráter espiritual. Ele precisa ler a carta de Tiago, a carta de Gálatas, é fantástica para isso aí. E um bom pastor dando na cabeça dele, que aí o cidadão vai entrar no eixo, no caminho. Né?